Judas teve que dar um beijo em Jesus para que os soldados prendessem Jesus. Por quê, pregador? Porque existe um pensamento que tanto Tiago, João e os discípulos pareciam muito com Jesus e Jesus com os discípulos. Você se lembra quando eles prendem Jesus? Pedro fica seguindo de longe e de repente uma serva fala assim: você também é dele. E Pedro diz: sou não. E ela fala: tu se veste como ele, tu se parece com ele, se fala como ele. Por quê? Porque tinha uma aparência. Então olha para cá. O texto diz, no versículo 21, que tem uma multidão. Só que no versículo de número 22, diz o texto que Jairo chega, rompendo a multidão, e se joga aos pés de Jesus. Aqui é uma prova de que Jairo sabia quem é Jesus. Ele já tinha visto Jesus, mas ele não tinha se decidido por Jesus. E aqui tem um perigo. E qual é, pregador? Que Jairo, no versículo 23, ele está ajoelhado diante dos pés de Jesus. E ele está dizendo assim: Jesus, vou em casa, porque a minha filha está enferma. Mas se o Senhor vir e colocar a mão sobre ela, ela vai sarar e ela vai viver. Mas irmão, segura o glória aí. Segura aí. Oh, glória a Deus. Vê se não tem gente assim no dia de hoje. Oh, Deus maravilhoso. Que tem tudo para servir Jesus, mas não quer servir Jesus. Tem tudo para andar com Jesus, mas não quer andar com Jesus. Só que aí quando a enfermidade chega dentro de casa, aí lembra quem é Jesus. Só que até nisso daí, existe uma graça de Deus para atrair quem está lá fora. Meu Deus. Por quê? Porque Jairo é o chefe da sinagoga. Entre aspas, já era um pastor naquele contexto. Era aquele que tinha a chave da sinagoga, aquele que abria, aquele que preparava o ambiente. Então Jairo está no ambiente da presença, Oh, glória a Deus. mas tem dificuldade de se relacionar com Jesus. A enfermidade entra dentro da casa de Jairo. Só que quando a enfermidade entrou lá dentro, ele reconheceu